Terça, meus queridos amigos e amigas desse Brasil. Sou e tem resumões. Sauditão. A rodada vai acontecer no meio de semana, não teve rodada no final de semana. Os campeonatos europeus, o campeonato holandês, a 19ª rodada. Tivemos zebra, né? Um tal de Zul fiou 3-1 no PSV Eindhoven, o líder do campeonato. O Ajax fez 2-0 no Heerenveen e encostou de vez no PSV. E o Trash empatou em 0-0 com a AZ Alkmaar. PSV 45, PSV 46, Ajax 45 e o Trash 40. O trio continua o mesmo, mas a diferença está diminuindo. Pelo Campeonato Português, o menino Benfica fez 4-0 no Famalicão. O Rio Ave perdeu de 3-0 para o Sporting e o Gil Vicente ganhou o Porto 3-1. O treinador Vitor Bruno, treinador do Porto, caiu. Tá feia a coisa. Assim como o time caiu na tabela de classificação, o Sporting tem liderando com 44 pontos, Benfica com 41, Porto em terceiro com 40 e sem treinador. A conferir quem vem. Campeonato francês, o Lens perdeu o PSG continua sobrando tranquilamente, 2-1 no Lens, fora de casa. O Olympique de Marseille empatou em 1-1 com o Strasbourg. E o Lille tomou a terceira colocação do Monaco, ganhou de 2-1 do Nice. PSG 46, Olympique 37, tropeçando pelas tabelas, Lille 32. Ao que tudo indica, PSG, Paris Saint-Germain, campeão do campeonato francês. O campeonato alemão, a Bundesliga, tivemos Bayern de Munique 3-2 no Wolfsburg, Eintracht Frankfurt 2-0 no Borussia, Leverkusen 3-1 no Borussia Mönchengladbach, segue o Bayern liderando, 45 pontos, Leverkusen em segundo com 41, Eintracht Frankfurt 36 em terceiro lugar. Pelo campeonato italiano, o menino Napoli, que há rodadas atrás era o líder, agora descendo a ladeira, no confronto direto contra a Napoli, perdeu de 3-2 em casa. A Inter de Milão sapecou um 3-1 no Empoli. Napoli 50, Inter fungando no Cangotes 47, Atalanta descendo na tabela 43. Pelo espanhol, há 6, 7 rodadas atrás era o Barça, perdeu essa posição para o Atlético de Madrid e nesta rodada agora, a 20ª rodada, o menino Real Madrid assumiu a ponta. O Real Leganés ganhou do Atlético de Madrid em casa. O Atlético de Madrid deixou 3 pontos para trás. Getafe empatou com o Barcelona em 1-1 em casa. E o Real Madrid 4-1 no Las Palmas. Real Madrid 46, Atlético de Madrid 44, Barcelona com 39. A destacar o Atlético de Bilbao, fungando no cangote do Barcelona, também com 39. Pela Liga Inglesa, o campeonato inglês, a Premier League, o líder do campeonato, fora de casa, fez 2-0 no Brentford. O Nottingham Forest, a grande surpresa do campeonato, fez 3-2 no Southampton. E o Arsenal pegou um time difícil, o Aston Villa, e empatou em casa em 2-2. Pelos estaduais, o Cariocão chegou à sua terceira rodada. Segue os times considerados grandes fazendo vergonha, né? Os times fazendo vergonha. Nenhum deles ganhou nessa rodada. O Botafogo perdeu de 2-1 para o Sampaio Correia. O Vascão empatou a terceira seguida, desta vez com o Boa Vista. O Flusão empatou em 1-1 com o Maricá. Belíssima campanha do Maricá. E o Mengão perdeu de 2-1 para o Nova Iguaçu. O Flamengo, 2 derrotas e 1 empate. Tá liberando a lanterna. Você tá doido. Ai, meu Deus do céu. Pelo Campeonato Paulista, segunda rodada, o Verdão empatou em 1-1 com o Noroeste. O Menino Corinthians 2-1 no Velo Clube. O Santos empatou com a Ponte Preta em 1-1. E o Botafogo de Ribeirão Preto 0-0 com São Paulo. São Paulo estreando no Campeonato Paulista. Pelo Campeonato Baiano, na terceira rodada, nenhum dos dois grandes venceram. O Vitória empatou com a Jacuipense e o Bahia empatou com a Jacobina.
Na estreia do Campeonato Mineiro, nós tivemos o Atlético Mineiro empatando em 0-0 com o Aimorés, Cruzeiro venceu a Tombense por 1-0 e o América Mineiro empatou em 2-2 com o Uberlândia. Pelo Campeonato Paranaense, terceira rodada, o Furacão perdeu de 1-0 para o time do Mussum, o Azures. Perdeu para o Azures, 1-0. E o Coxa Branca também, o Curitiba perdeu para o Cascavel também de 1-0. Pelo Campeonato Goiano, o Goiás segue a sua sina já na segunda rodada sem vitória, desta feita 0-0 contra o Craque, o Dragão 2-0 no Goiânia e o Vila empatou em 0-0 com o Anápolis. Pelo Pernambucano, a terceira rodada, o Náutico perdeu para o Central do Caruaru por 2-1, o Sport empatou em 1-1 com o Retrô e o Santa Cruz venceu o Afogados por 2-0. O líder do campeonato segue 100%, 3 jogos, 3 vitórias, Maguari 1, Petrolina 0. Pelo Maranhense, 2 partidas apenas, Imperatriz 2-1 no Pinheiro e Esportivo Clube Viana perdeu de 3-0 para o Sampaio Corrêa, minha Bolívia querida. Pelo Capixabão, tivemos os times da capital, o Rio Branco perdeu para o Nova Venécia, time que revelou o Richarlison 1-0, a Desportivo ganhou o clássico contra o Vitória 1-0 e o Porto Vitória empatou em 1 com o Real Noroeste. Pelo Campeonato Gaúcho começa no meio da semana. Pelo Campeonato Paraense, os 2 principais times do Pará golearam. O Remo fez 5-0 no São Francisco e o Paysandu ganhou de 4-1 do Capitão Poço. O que eu vou dizer lá em casa também? Capitão Poço, né? Tá de sacanagem. Se fosse bom, seria General Poço, né? Vamos que vamos. Finalizando o resumão, tivemos pelo Campeonato Catarinense, Avaí 0, Brusque 0. Essa é a segunda rodada. Criciúma, Criciúma ganhou de 2-0 do Concórdia. Olha os Timeco também. Figueirense empatou em 1-1 com o Ercílio Luz e a Chapecoense ganhou de 1-0 do Marcílio Dias. É isso aí, meus queridos. Estamos juntos, rapaziada!